Eu devo ter mais de 2.000 livros de cozinha já. Eu sou viciada, eu viajo e volto com malas e malas de livro. Para mim, o livro é uma maneira de entender a identidade de um povo. Eu cresci numa pousada em Trancoso e aí já com 6, 7 anos eu falava: mãe, por que o mineiro é tão acanhado? Por que o carioca é tão atirado? Por que o paulista é tão fechado? Eu comecei a observar que as pessoas tinham jeitos de ser parecidos dependendo de onde elas vinham. Eu achava que eu queria ser jornalista porque eu adorava entrevistar as pessoas, mas um hóspede me falou: não, você tem toques de uma antropóloga, você faz comentários pertinentes a uma antropóloga. E eu virei uma criança de 6 anos que queria ser antropóloga. Eu fui morar em Cambridge, na Inglaterra, com 15 anos. Lá eu morei numa escola interna com uma cambodiana que era budista, com uma russa judia, uma turca muçulmana. E eu vi que através da maneira que elas comiam, eu podia entender um pouquinho sobre cada uma delas. Eu aprendi que na religião kasher, na religião judaica, você não mistura carne com leite e que o cálcio te impede de absorver o ferro. Eu achei aquilo maravilhoso e fui usando a comida como um passaporte cultural. Fui passar um final de semana em Paris e vi que a França respira a cultura gastronômica. Comer não é só um ato de se alimentar. A gente não alimenta só nutricionalmente ou afetivamente uma pessoa quando a gente proporciona para ela uma comida saborosa. A gente alimenta essa pessoa também culturalmente, geograficamente, historicamente. Me apaixonei pela identidade da comida e fui fazer cordon bleu. No cordon bleu eu aprendi não só a cortar, não só a cozinhar, mas aprendi a valorizar o produto e a região que ele vem. Então viajei muito a França, viajei muito a Europa e voltei para o Brasil com essa curiosidade enorme de conhecer o Brasil. É difícil falar de brasilidade falando de purismos, pois nós somos uma raça de misturas e miscigenações. A gente começa com uma cultura indígena, africana e portuguesa num primeiro momento, mas também com muitas influências árabes, europeias, italianas, japonesas num segundo momento. Essas viagens, essas diversas viagens pelo Brasil me trouxeram, além de uma grande curiosidade de entender quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, o que é a cultura, o que é a cozinha, o que é a identidade do Brasil, uma vontade de compartilhar essas andanças. Então, uma semana eu estou em Minas, no Festival de Tiradentes, na outra eu estou no Mercado Ver-o-Peso, no Pará, e depois eu estou indo para o sul do Brasil, para Porto Alegre. Toda essa diversidade, essa riqueza que a gente tem, cultural, gastronômica, musical, eu queria contar. E aí surgiu o meu primeiro livro, que é O Brasil, Ritmos e Receitas. É um livro de cozinha brasileira com músicas que falam de comida. Depois, num segundo momento, veio o Capim Santo, também com receitas de capim santo. Aí eu fiz um livro de bolos contando a história do Brasil, a cultura dos doces brasileiros. Aí um livro que fala das frutas. Agora eu estou fazendo um livro de casamento contando a história dos casamentos com padre, com rabino, com pai de santo, com monge e receitas de casamento. Estou acabando um livro de comida de orixá, contando a história dos 21 orixás, das virtudes de cada santo, que tipo de comida se come. Estou fazendo um livro de cozinha com a minha filha, um gibi gourmet, contando as aventuras dela quando eu trabalhava para o Circo de Soleil, viajando o Brasil todo com a caravana do circo. Então, cada região do Brasil é visto por uma criança. Então, o que se come em Minas, o que se come em Recife. O livro virou para mim uma maneira de contar e de compartilhar essas minhas experiências de viagem e de comida e de cultura brasileira e até do mundo.